Fala, papai! Mais um episódio aqui no nosso canal, no estilo Papai Responde, só que esse é o Papai Responde 2. Tivemos um sucesso no Papai Responde 1, onde as pessoas fazem suas perguntas e Papai Joel responde. E se você ainda não fez a sua pergunta, quer participar, segue aqui, ó, @AdriSantos10, deixa lá um direct, como o Joel disse, ou então @canal do Joel Oficial e deixa lá a sua pergunta, ou aqui no chat do YouTube, tá bom? E pode fazer sua pergunta. Are you ready, Joel? Quero agradecer vocês que estão contactados com a gente. Realmente é um prazer muito grande e realmente eu esperei 50 anos para responder as perguntas daquilo que você tem vontade de saber, daquilo que você tem curiosidade e daquilo que eu tenho vontade de responder, porque aqui é verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Isso é um juramento. O senhor jura dizer verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Quase um tribunal. Vem com a gente, cara. Vem Quase com a um tribunal. gente. Então, vamos para a primeira pergunta? Tá pronto? Tá pronto. Eu já estou prontinho, eu sempre estou pronto. Ui, gente, vamos lá. Coloca aí. Papai Joel, que honra poder mandar uma pergunta para o senhor. Aqui é Gabriel Adão, flamenguista de coração. Queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o Flamengo, mas não sobre o time, sobre os jogadores. Quem te deu mais trabalho fora de campo? O Romário ou o Ronaldinho? O senhor que treinou os dois lá no nosso Mengão. Valeu, papai. Um beijo pro senhor. Gente, tá aí a pergunta do Gabriel Adão. Obrigada, Gabriel Adão, pela sua pergunta. Flamenguista. Gosto muito. Pergunta boa, hein? Fora de campo, Joel. E aí, Romário ou Ronaldinho? Ora, o Gabriel, ele tá parecendo o Adriano, cara. Se eu ouvisse no meio da rua, eu ia pedir um autógrafo a ele. Muito parecido com o Adriano. Muito parecido. Coloca uma foto aí, gente, do Gabriel e do Imperador. É parecido. Ele, Imperador, parecidíssimo. Pode dar pergunta não, hein? Essa pergunta é uma pergunta curiosa e uma pergunta interessante, porque jogador não me dá trabalho, cara. Porque a gente jogava limpo um com o outro. O dia que eles tivessem uma saída diferente, eles chegavam para mim e falavam, porque eu não ia botar ele para treinar. Porque não adianta um jogador você treinar ele cansado, mal dormido, entendeu? Algum tipo de problema que teve em casa, com criança, e de dormir tarde, essa coisa toda, porque tudo envolve a vida do jogador. Uma festa que ele foi, demorou um pouquinho mais tarde, ou bebeu um pouquinho mais, um pouquinho menos. É a vida normal de cada um. E você colocar um jogador que não esteja descansado, não esteja alimentado, é um problema para ele, um problema para a equipe, porque ele não vai render aquilo que ele normalmente ele rende. O importante disso tudo, que tanto o Romário e tanto o Ronaldinho, ele chegava em campo e ele resolveu o problema. Ali futebol não é lugar de santo, é lugar de pessoas sérias. E pessoas sérias têm que ter verdade. E eles sempre trabalharam com a verdade comigo. E tem mais, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com esses jogadores. Porque esses jogadores foram importantes, não só para o Flamengo, para o Brasil, e foram 2 jogadores que foram eleitos melhores jogadores. É mole um negócio desse, trabalhar com 2 jogadores que chegaram a esse ponto? Joel, realmente, não, tudo que você falou tá ótimo, mas fora de campo, de qualquer maneira, eles te deram algum tipo de trabalho que é absolutamente normal, como você falou, é um ser humano como todos nós somos, entendeu? Mas quem te deu mais trabalho, você diria quem? Ah, foi o Romário, porque Romário isso, enfim, não. Entendeu? Quem botei 2 vezes de castigo? Isso. Romário ou Ronaldinho? Foi o Ronaldinho. Então, Ronaldinho é a resposta. Foi o Ronaldinho, gente. Mas está explicado. Joel já falou, foi o Ronaldinho, porém, são 2 craques, 2 fenômenos. Então foi o Ronaldinho. Não quer contar nada assim pra gente, não? Fenômenos. 2 fenômenos. Dentro de campo, 2 fenômenos. Você lembra de alguma coisa que aconteceu fora de campo com o Ronaldinho, assim? Rápido que seja. Na realidade, uma vez, ou 2 ou 3 vezes, não me lembro quantas vezes, não lembro, ele ia chegar atrasado. E como era uma das coisas dentro do meu sistema de trabalho, o jogador não chega atrasado, o jogador para mim não pode ser gordo. De jeito nenhum. Não, gordo não, pelo amor de Deus. Você sempre fala isso. Né?
Que eu Não, acho sempre falo engraçado. não, é normal. Você já pensou você ver um jogador gordinho dentro de campo? Pô, não dá, né? O próprio material, Adidas, o outro material que vai dar material, não vai gostar de ver aquele cara gordinho dentro do material dela. Pô, peraí, O mais atleta é atleta. engraçado, não, o mais engraçado é quando você fala assim, jogador não pode ser gordo nem ter bunda grande, entendeu? É que o Márcio cortou, não corta não, hein, Márcio? Você Não, fala- Buta Grande que tem essa bicha de escola de samba. Ah, Então, conta o caso do Ronaldinho. quando eles chegavam atrasados, os jogadores sacana, né? Sabe o que eles faziam? Eles ficavam no vestiário fazendo hora, até ele chegar. E eu apitava lá de dentro de campo. Pipipi, 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 pipipi. Eu falei, porra, meu Deus, o que está acontecendo? Era um dos jogadores que estavam atrasados, porque jogador protege jogador, né? Aí eu ficava tiririca da vida. Aí botava sempre, também eles pagavam por isso. Eles não sentiam, mas eu botava sempre meia horazinha a mais, meia horazinha aqui, uma voltinha ali, sem eles sentirem. Porque se eles sentissem, era uma bronca danada. E era 20, 30 contra 1, né? Que sou eu, né? Eu me fazia de bobo. Ficava olhando pro alto, ficava olhando passarinho, ficava brincando com alguma coisa. Mas peraí, o treinamento hoje já alongou um pouquinho. Eu falei, não, é impressão de vocês, cara. Não aconteceu nada disso, mas era por causa disso. Eles sempre atrasavam no vestiário para deixar um deles chegarem. Normal e natural. Bom, tudo bem, tá aí, Gabriel Adão, obrigado pela sua Não, pergunta. futebol futebol não é escola, pô. Futebol você tem que saber lidar com o comportamento das pessoas. E é isso que é importante. Isso aqui é uma palestra, gente. Acesse esse canal aqui, se inscreve, vamos embora. Obrigada, Gabriel Adão. Próxima pergunta, coloca aí na tela. Fala, Papai Joel. Eu sou Flávio Galvão Vascaíno. Papai, responde pra mim. Como é que foi aquele intervalo da final da Mercosul de 2000? No primeiro tempo, o Vasco perdia por 3-0 e após o intervalo fez a maior virada da história do futebol. Conta aí pra gente o que você falou pros jogadores e também conta depois um pouquinho de como que foi a festa. Um grande abraço, Papai Joel. Saudações vascaínas. Está aí a pergunta do Flávio Galvão, que rima com a pergunta do Gabriel Adão, que já passou. Olha só, Flávio Galvão, eu acho que eu conheço você, hein? Vascaíno, então é muito parecido com a pessoa que eu conheço, mas vamos lá. Lembrando que essa pergunta, e isso daí é um assunto que, né, sempre é muito comentado aqui no canal, nós temos um episódio só sobre isso, né, que são os reacts do Papai Joel, nesse jogo da Mercosul, especificamente, tá? Mas, Joel, tá aí, vamos responder ao Flávio Galvão, vascaíno. Flávio Galvão, obrigado mais uma vez de estar conectado com a gente. Sabe com quem ele parece? Hoje eu estou achando parecido com todo mundo. Djalminha. Ah, o Djalminha? Gente! Ele parece com o Djalminha. Pode botar os dois aí depois para você Então, ver. peraí, vamos lá. Gabriel Adão, Adriano Imperador. Flamenguista aqui. Flávio Galvão, que é o vascaíno que fez a pergunta que você vai responder agora, com o Djalminha. Tá ótimo. Aliás, o Djalminha vem aqui no canal, hein? Deixa eu falar uma coisa aqui. Para você, Flávio Galvão, e para todos aí que são vascaínos de coração e amantes do futebol também, tem esse episódio dos reacts do Papai Joel, tem também uma entrevista muito legal com o Roberto Dinamite, que é um ídolo do Vasco, tá bom? Se você não assistiu, assiste aí. Vamos lá, papai, responde aí. Amigo, parceiro, companheiro, obrigado mais uma vez. O que acontece foi o seguinte, rapidamente, depois o resto da resposta você vai ter toda dentro do canal, onde eu posso me prolongar mais. Quando deu um intervalo, que nós tínhamos a necessidade de virar o jogo, criei uma situação, porque eu já falei em entrevistas anteriores que eu tenho que ter o plano A e o plano B. Eu ficaria, apesar que eu tinha 2 dias de Vasco, 3 dias de Vasco, que tinha acontecido uma série de circunstâncias, que você, que é vascaíno, vai ver no canal, o dia que eu me apresentei, aonde eu me apresentei, o problema que eu tive nos treinamentos, foram 2, e até chegar no momento do jogo. Eu fiz uma mexida tática onde nós jogávamos numa situação com o NASA. O NASA é um cabeça de área marcador. E com isso eu tirei o NASA e coloquei o Viola do lado esquerdo do campo, numa posição que ele não está acostumado a jogar. Mas ele se adaptou bem ali, porque o Viola gosta de vir de trás. Aí eu ficava com o Viola de um lado, o Euler do outro lado, e o Romário na frente, caindo nos intervalos. E coloquei 3 meios de campos
altamente criativo. O Jorginho Jesus, o Jorginho, lateral direito, que vocês conhecem, seleção brasileira, campeão do mundo. Tetracampeão. De um lado, Juninho Pernambucano, do outro lado, Juninho Paulista. Com isso, eu confundi a equipe adversária, que eu coloquei o Viola não na ponta esquerda aberta para fazer jogada de ponta esquerda, um pouquinho para dentro do campo, jogando atrás de um dos cabeças de área. E a coisa encaixou, porque o outro Jorginho que nós tínhamos era um jogador altamente apoiador, ia pelo lado do campo, e do outro lado a mesma coisa. Eu tinha um lateral direito muito bom que veio da Bahia, Clebson. Foi meu jogador na Bahia, eu trouxe ele para o Vasco. E o nosso time ficou altamente ofensivo. Altamente ofensivo. Vindo um pouquinho para dentro, de um lado eu, um pouquinho para dentro o Viola, o Romário fincado e os dois laterais, acredito, com os dois cabeças de área chegando. Então era uma tática incrível, mas você pode ver, você vai ver no jogo. Tinha 3 de frente, com os dois laterais dos dois cabeças de área vinha 4. E com cabeça de área atrás e com os dois zagueiros, que era 3-4-3, mais ou menos isso. Que até hoje é um jogo inesquecível, é um jogo histórico, é um jogo que todo mundo tem vontade de ver. O restante dessa história toda, gente, assistam os reacts do Papai Joel nesse jogo da Mercosul, que aí tem detalhes aí. E também tem um episódio que nós gravamos aqui com o Júnior Baiano, ó. Pode conferir também, que a gente sempre pergunta, né, o que ele falou no vestiário, e ele sempre diz que ele... É até engraçado o que ele falou, né? Tá, deu 3-0 no primeiro tempo. O que é que aconteceu nesses 15... Você vai falar pra mim, não, ele só fez uma alteração aqui. O que aconteceu nesses 15 minutos? Eu me lembro que o Eurico botou a mão aqui na cabeça e ficou com a mão na cabeça. O Romário também arriou a cabeça, ficou de cabeça arriada. E você, papai? Fui fazer xixi. Apertado pra cacete. Tava apertado. Fui fazer xixi. Apertado pra fazer xixi danado. Até pra eu pensar. E ele estava calmo, porque nessa hora tem que estar calmo, né? Então ele foi estratégico. Papai é um estrategista, como ele diz. E obrigada, Flávio Galvão. Comparado com o Djalminha aí na semelhança, pelo papai, pela sua pergunta e participação. Realmente eu tive uma passagem não muito longa no Inter. Belo clube. E também gostaria de ter trabalhado aí no Grêmio, que é outro belo clube também. Vocês aí fazem um belíssimo trabalho. Eu gravei uma declaração, não sei de quem foi, numa fita, e quebrei a fita, pulei em cima da fita e comecei a quebrar lá dentro do vestiário.